Olha só a promessa de Jesus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. As palavras de Cristo são irrevogáveis. Quando fala a igreja, está falando da igreja de modo geral. Está falando do Papa, está falando dos bispos, está falando do clero, está falando do fiel. Então nunca vamos ficar sem um Papa. Só que fica falando que nós não temos Papa é besteira e não deve seguir essa gente. Porque Cristo prometeu que o poder do inferno nunca poderá vencê-la, ou seja, o Papa sempre vai estar conosco. Então, essa promessa também se aplica ao Papa. E o clero, os padres também nunca vão ser destruídos, sempre haverá padres para celebrar a missa, apesar de algumas perseguições em alguns países, mas sempre haverá. O inferno nunca vai destruir o sacerdócio católico, nem papa, nem bispo, nem padres e nem fiel. Porque Jesus prometeu. Se Jesus prometeu, está tudo bem. Mas quero simplesmente falar sobre a igreja, os sinais para reconhecer a verdadeira igreja. Acho que todos os anos eu faço esse mesmo discurso na festa de São Pedro e São Paulo, que é uma catequese que eu julgo ser muito interessante. Nós professamos na fé, no credo, todos os domingos. Eu creio na igreja una, e a nossa igreja é una porque temos uma só fé. A fé pregada pelos apóstolos é a mesma fé que nós cremos. As verdades que São Pedro e São Paulo pregaram é as mesmas verdades que estamos pregando hoje. Então, é uma só fé. Por isso professamos una, a igreja una. A fé que nós acreditamos é a mesma fé que Santa Isabel de Portugal professou. Santa Luzia, Santo Expedito, Santa Generosa, é a mesma fé. Não foi mudada absolutamente nada. A fé que nós cremos é a mesma fé que os católicos da França, do México, da Itália professam. Então, nossa fé é única, não tem mudança nenhuma. A igreja é una porque tem um único sacrifício, isto é, a Santa Missa, que é a renovação incruenta e representação do santo sacrifício da cruz. Se você quiser se aprofundar melhor sobre isso aqui, sobre a Santa Missa, pega o Catecismo da Igreja Católica, o amarelo, aquele grande documento precioso, que está no número 1356 até o número 1404. Ali explica muito bem o que é a missa. Então, em casa, fica aí, domingo é dia do Senhor, é dia de estudar o catecismo, fica aí essa dica. Catecismo da Igreja Católica. Se eu me lembrar, eu jogo no grupo a numeração para quem quiser em casa estudar melhor. Temos a mesma missa, temos os mesmos sacramentos. Todos os cristãos têm e terão os 7 sacramentos que Jesus, nosso Senhor, instituiu para nos salvar. A nossa igreja é una. Aqui no Brasil temos 7 sacramentos, em todos os lugares do mundo temos os 7 sacramentos, nem menos, nem mais. A missa que eu estou celebrando aqui é a mesma missa que o Papa está celebrando, que o nosso bispo celebra, que os outros padres estão celebrando. É o único sacrifício, não tem mudança nenhuma. Falamos que a igreja é una e afirmamos também que ela é santa. Una, santa. Santa por quê? O seu fundador é santo. Está aqui no evangelho de hoje. Tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. O nosso fundador é Jesus Cristo e Jesus Cristo é santo. A igreja é santa em sua doutrina. A doutrina de Cristo, a doutrina que nós pregamos é imaculada, não tem erro nenhum. Por isso, eu não tenho doutrina própria. Nós pregamos a doutrina de Cristo, que é pura, é santa, é imaculada. Por isso a igreja é una, santa no seu fundador, santa na sua doutrina. Ela é santa também na Santa Missa. A missa é a coisa mais preciosa que nós temos. É a santidade aqui na Santa Missa. Pode acreditar nisso. Ela é santa nos seus sacramentos.
A doutrina católica santifica quem observa fielmente. Santa Isabel de Portugal, que sexta-feira iremos comemorar o dia dela, ela observou fielmente a doutrina católica, por isso ela é santa. Santa Luzia, a mesma coisa. Santa Rosa de Lima observou assim a santa doutrina, por isso se santificou. A doutrina católica tem poder de nos fazer santos, se a gente observar, porque a igreja é santa e santa em sua doutrina. Quem participa da Santa Missa com a devida reverência, com a devida devoção, também se santifica, porque a missa é santa. Por isso, a Santa Missa, que é a renovação mística e a representação incruenta do sacrifício do Calvário. Como eu disse, quem quiser se aprofundar, pode estudar o catecismo hoje. É santa também nos seus sacramentos. Pelos merecimentos de Cristo, os santos sacramentos conferem a graça santificante. Se eu estiver em pecado mortal e procurar o sacramento da confissão, o sacramento da confissão tem o poder de me tornar santo, justo diante de Deus. Esse é o poder dos santos sacramentos. Ao receber a Santa Comunhão, aumenta a graça santificante em cada fiel que recebe com a devida devoção. Se receber com a devida disposição, com a devida reverência, a Santa Eucaristia pode aumentar a graça santificante. Isso para os outros sacramentos também. A Igreja é santa porque nela muitos foram santos. Temos muitos santos e teremos muitos santos. Volto a insistir, Santa Isabel vamos comemorar na sexta-feira. Santa Rosa de Lima, Santo Expedito. E nos dias de hoje temos muitos santos. Muitas freiras se santificando no convento, muitos monges se santificando no convento. E muitos pais de família se santificando dentro de casa. Todo lugar, todos os lugares têm santo. A igreja é una, é santa e é católica. Católica porque ela é universal. Ela é para todos os homens e todos os tempos, para cada estado de vida. A igreja católica abraça a todos. Não abraça o pecado, mas abraça a todos, para que possam se converter e se santificarem com os santos sacramentos dentro da igreja. Da Igreja Católica Universal, porque ela deve ser pregada para todos os homens. Ide e anunciar o Evangelho a todas as criaturas. A ordem que Nosso Senhor deu. Por isso ela é universal, ela está em todos os lugares, pregando a todos. Una, santa, católica e apostólica, porque ela é fundada sobre os apóstolos, governada pelos seus sucessores. O Papa Leão, ele é o legítimo sucessor de Pedro. Os bispos são os sucessores dos apóstolos, e todos eles estão pregando a verdade que nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Essa aqui pode procurar nas outras ditas igrejas que você não vai encontrar essas qualidades. Não é una, não é santa, porque o fundador não é santo, não é católica e não é apostólica. Somente a Igreja Católica que tem essa qualidade. O seu fundador é santo. E ela já passou por muitas tribulações e ela permanece aqui. Essa é a prova mais evidente que a Igreja Católica foi fundada por Cristo. Se estudar um pouquinho a história da igreja, você vai ver quantas perseguições, quantos tormentos a igreja passa. E ela permanece aqui, firme. É tão interessante isso, não temos tantas vocações, mas ainda hoje tem rapazes querendo deixar tudo para entrar no seminário e estudar para ser padre. Por que isso? Porque a igreja ela é verdadeira. Muitas moças deixam o mundo aí e entram no convento. Por quê? A igreja é verdadeira. Muitas perseguições. E ela continua aqui, apesar de tudo. Porque ela é santa, católica, apostólica, romana. E nós pregamos e cremos a mesma doutrina que São Pedro e São Paulo pregaram desde sempre. Que Deus nos ajude e que os santos apóstolos roguem a Deus por nós, para que nunca tenhamos a infelicidade de abandonar essa igreja tão preciosa, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Salve Maria.